Muito boa tarde a todos. É um gosto enorme receber-vos, ver hoje também por uma vertente digital. Normalmente estas sessões de Career Management têm sido presenciais e é um gosto também poder hoje, por esta via Zoom, darmos continuidade àquilo que é também a nossa atividade neste âmbito do Career Management. Hoje temos uma convidada que acedeu ao nosso convite, a Mariana Canti Castro, e que desde já agradeço a sua presença e a oportunidade também que nos dá de vir partilhar um pouco também da sua experiência e que nos traz hoje uma temática muito interessante e muito relevante no momento em que também vivemos com a temática de a liderança, as novas competências de liderança no século XXI e a relevância da Human Centricity. E antes de passar a palavra à Mariana, queria só dar aqui uma nota e uma recomendação, com certeza já todos também têm esse conhecimento nas sessões que temos organizado. As questões que entretanto surgirem, a sessão vai decorrer agora, a Mariana vai falar e fazer a sua exposição e no final teremos um Q&A, ou seja, todas as vossas questões serão muito bem-vindas. E o que faríamos seria, tal como temos feito, via o chat do Zoom, o bate-papo, que possam enviar diretamente para mim em privado as vossas perguntas. Eu tentarei agregar, de forma a que depois possa endereçar então no final à Mariana diretamente as mesmas perguntas. E farei tanto quanto possível essa seleção, no sentido de podermos ver respondida as perguntas que tenho. Passo então a apresentar a Mariana, a Human Resources Director, Head Counsel and Social Impact Strategy Manager na Randstad Portugal. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, tem uma especialização em Sociologia Organizacional e completou um curso de Senior Executive Management na TIAS Nimbus School of Business, Holanda, e no INSEAD. Exerceu como advogada, foi responsável por compliance no Citigroup, trabalhou como coordenadora de recursos humanos em 2 institutos públicos e num deles também diretora de contencioso. Regressou ao setor privado em 2015 para a Randstad Portugal como diretora do departamento legal. Entretanto, integrou o management team daquela empresa, assumiu também funções de diretora de recursos humanos e é responsável pela supervisão da área de qualidade e social impact. Mariana, passo-lhe a palavra, agradeço imenso e o palco é seu. Obrigada, Catarina, não tenho nada que agradecer, eu é que agradeço o amável convite que me fez em nome da AES. Tenho todo o gosto em estar aqui convosco, ainda que nesta nova forma virtual de nos encontrarmos todos e partilhar convosco um bocadinho daquilo que é a minha experiência / a experiência da Randstad nestas questões de liderança. Quando a Catarina me abordou no sentido de conversarmos aqui um bocadinho sobre esta temática, eu achei que era uma feliz coincidência, porque nós, de Randstad, enquanto empresa, e nós somos uma empresa à parte de um grupo multinacional com origem na Holanda, tínhamos acabado de deitar abaixo aquilo que era toda a nossa estratégia de liderança construída final dos anos 80, início dos anos 90, porque tinha sido considerada como desatualizada daquilo que se pretende dos líderes que a empresa vislumbra como sendo os ideais para o século XXI. E nós, quando pensamos nestas questões de liderança, pensamos sempre numa perspectiva dupla. Pensamos nos líderes que queremos para nós próprios, para nos gerirmos enquanto empresa, mas também naqueles que contratamos e recrutamos para os nossos clientes e para as empresas que são nossas clientes e que recorrem a nós para fornecimento de recursos humanos, não só em caráter mais permanente, como até às vezes em situações mais temporárias ou de termo incerto. No entanto, para todos, aqueles parâmetros que nos orientam são comuns. Nós não queremos uma coisa para nós e não queremos outra para os nossos clientes, estamos alinhados e aquilo que vendemos, entre aspas, é aquilo em que acreditamos e aquilo que também usamos para nós próprios. Porque é que deitámos abaixo uma construção que tínhamos de parâmetros de liderança que até aqui nos tinham servido durante cerca de 15 anos, quando guidelines daquilo que nós procurávamos?
porque entendemos, e falo no plural, porque estas decisões a nível da empresa são sempre tomadas através do trabalho de grupos de trabalho, passa a redundância, multidisciplinares e que são recolhidos geralmente de cada país em que a empresa está, e começou a haver aqui uma linha comum em que achamos que todas as competências de liderança que até aí eram usadas estavam a ficar desfasadas daquilo que nós sentíamos que era a realidade do dia a dia. E desfasadas em que sentido? Continuamos a ter um mundo de trabalho exigente, diria até cada vez mais exigente, super dinâmico e super instável, no bom e no mau sentido. Aliás, mais instável do que o momento que estamos a viver é difícil imaginar, aliás, nada faria imaginar como é que isto nos ia acontecer. Eu às vezes acordo e ainda acho que sonhei com isto tudo e que estou assim no meio de um cenário de filme, mas não, é a realidade. E ainda me questiono como é que no dia 13 de março eu estava a trabalhar tranquilamente na Avenida da República e desde dia 16 estou aqui em casa e tudo o que tem acontecido lá fora parece o desenrolar do guião de um filme. E quando se falava no famoso mundo VUCA, o que é isto? Isto são aquelas slogans e aquelas buzzwords que agora se usam em termos de gestão, o que é isto instável, o que é isto volátil, o que é isto, nós conseguirmos responder a desafios constantes. Eu acho que de facto o universo pôs-nos à prova e mais VUCA do que isto que aconteceu é literalmente impossível. E nós, sem sabermos que isto ia acontecer, antes tivéssemos sabido, porque o teríamos antecipado, percebemos, porém, que de facto o mundo do trabalho, o mundo das empresas, a vida é tão imprevisível e muda com tanta velocidade, não necessariamente passando para pontos antagónicos, mas simplesmente mudando e transformando, que nós entendemos que tínhamos que ter uns parâmetros e uns paradigmas de liderança completamente diferentes. E sendo que estamos a viver uma época super tecnológica, curiosamente a nossa tendência foi virar-nos para aquilo que nós achávamos que seria a diferença. E a diferença seriam as competências de liderança vocadas e centradas na pessoa, no fator humano. E isto porque nós não temos uma visão apocalíptica do filme 2001 Odisseia no Espaço, em que o computador se apodera da nave, controla aquilo tudo e mata a tripulação. Não achamos nada disso, antes pelo contrário, achamos que a tecnologia é aquilo que nos vai fazer trabalhar e viver melhor, desde que bem utilizada, com inteligência, com controle da nossa parte e usando-a a nosso favor, para facilitar aquilo que nos pode facilitar. Mas não vale a pena nós competirmos com as máquinas, não vale a pena nós competirmos com os computadores. Se calhar ninguém vai conseguir processar equações exponenciais matemáticas mais rapidamente do que um computador programado para isso. Se calhar ninguém vai conseguir fazer cálculos de física quântica mais depressa do que um computador especializado nessa matéria. Porém, há algo que o computador nunca vai conseguir substituir, que é a humanidade e o toque humano que todos nós, enquanto pessoas e enquanto gestores e enquanto líderes, temos. E por muito que se fale de inteligência artificial, e nem sequer vou entrar por aí, nada em computador nenhum vai conseguir nunca substituir aquilo que é a intervenção de cada um de nós enquanto pessoa e enquanto ser humano. Por alguma razão, já o ano passado, melhor, já em 2018, quando o World Economic Forum fez um estudo do que seriam as competências de liderança para o ano de 2019, escolheu 5 competências muito interessantes. Criatividade, como é que é isto? Porque é que nós, enquanto líderes, temos que ser criativos? Afinal, fomos todos tirar um curso de História da Arte. Adaptabilidade, capacidade de persuasão, capacidade de colaboração, inteligência emocional. E depois, além de terem identificado estas 5 competências, escolheram a competência que entenderam que era a competência diferenciadora do líder do ano 2019. E essa competência foi a empatia. E entenderam que seria um líder empático aquele que iria fazer a diferença relativamente a todo o resto. Portanto, não podemos estar mais distanciados daquilo que é a tecnologia, quando elegemos a empatia como sendo aquilo que nos distingue e que nos fará ser um líder diferenciador e um líder capaz de marcar a diferença na sua organização. E foi um bocadinho tendo
estes conceitos em mente que nós acabamos por criar todo um parâmetro de avaliação de competências de liderança pelo qual professamos a nossa existência, baseada em 4 pilares, pilares esses que têm como objetivo deixar as pessoas satisfeitas, e pelas pessoas são os nossos colaboradores e são os nossos clientes, termos um desempenho de excelência, sermos líderes na mudança que preconizamos e garantir o futuro. Garantir o futuro sob todos os aspectos. Garantir um futuro sustentável para nós enquanto empresa, garantir um futuro sustentável para as empresas nossas clientes, para o mercado de trabalho e, no limite, até para a humanidade. A nossa visão enquanto empresa era, e continua a ser, mas digo era porque ela foi definida antes de toda esta grande pandemia, era conseguirmos afetar, de um ponto de vista positivo, a vida profissional de 500 milhões de pessoas até o ano 2030. Ou seja, a nossa ambição era conseguir dar emprego a 500 milhões de pessoas. E se nós de facto pensarmos o que é isto, ter emprego, se calhar é a ferramenta essencial para nós nos autonomizarmos enquanto ser humano, enquanto seres independentes, enquanto provedores da nossa família, enquanto contributores ativos para a economia. E, portanto, isto de ter um emprego, ter um trabalho, é de facto algo bastante relevante. Com estes 4 pilares em mente, nós desenvolvemos aqui competências mais finas, digamos assim, em que no pilar de ter as nossas pessoas ou as pessoas satisfeitas, aquilo que para nós era mesmo importante era conseguir estabelecer uma conexão entre todas as pessoas envolvidas na relação de trabalho. E no nosso caso temos quem? Temos os nossos próprios colaboradores, temos o nosso cliente, termos os candidatos com os quais trabalhamos, que são, e não levem a mal a expressão, são a nossa matéria-prima, e também a sociedade, porque a partir do momento em que o nosso cliente, empresa, consegue os seus candidatos ideais, ele, empresa, ou ela, empresa, vai de certeza começar a produzir de uma forma muitíssimo mais rentável, porque tem o candidato certo e, portanto, o retorno que entrega à sociedade é também muitíssimo mais rico. A capacidade de executar com qualidade no momento, associámo-la a uma palavra que eu confesso que, e sem querer, enfim, sem qualquer tipo de possidonite, tenho alguma dificuldade em encontrar uma tradução exata para ela, que é o resourcefulness, que é o nós sermos, isto traduzido a mau português, seria a capacidade do desenrascanço, mas é muitíssimo mais do que isso. Porque alguém que é resourceful não se desenrasca, é alguém que é resourceful, sabe ir buscar o que tem de melhor nos seus conhecimentos para construir soluções boas, ainda que inovadoras e diferenciadoras, e que podem ser modelos completamente disruptivos e que cortam completamente com aquilo que é o passado. É a capacidade de ir buscar tudo aquilo que é o nosso conhecimento acumulado ao longo de anos e anos de experiência profissional para construir modelos e soluções completamente diferentes e inovadoras, inclusivamente indo buscar disciplinas, se calhar nas quais não pensamos imediatamente quando estamos a pensar em soluções de gestão, mas se calhar podem ser essas disciplinas, podem ser essas áreas que, não nos dando uma solução imediata, vão nos servir como fonte de inspiração ou pelo menos como uma ideia interessante para conseguirmos encontrar aqui um ingrediente do modelo que estamos a tentar criar. No capítulo de liderarmos a mudança, é claramente a capacidade de gerir a ambiguidade. E, novamente, não consigo fugir ao tema do momento. Este é o momento em que todas as nossas capacidades enquanto líderes estão a ser postas à prova. Diz-se que é nas grandes mudanças que os líderes é made or break, não é? E muitos, infelizmente, quebram, mas aqueles que se forjam em momentos de adversidade, geralmente acabam por se revelar, não só às vezes qualidades de liderança que até aí escapavam ou que não estavam tão despertas, mas surgem soluções altamente diferenciadoras e inovadoras. E é um exemplo desses que eu gostaria de vos falar daqui a pouco, porque tenho estado a acompanhar esta situação com muitíssimo interesse, e se calhar alguns de vocês não vos é desconhecida, mas gostava de vos trazer para cá como um exemplo, para esta conversa, como um exemplo daquilo que vos estou a falar.
Mas só terminando estes 4 pilares, falar-vos também do pilar do assegurar o futuro, em termos de sustentabilidade, e para isso é absolutamente essencial que, enquanto líderes, haja uma visão muitíssimo clara daquilo que queremos, daquilo que nos propomos alcançar, quer enquanto pessoas e enquanto líderes, quer na estratégia que desenhamos para a empresa na qual trabalhamos, ou com a qual colaboramos, ou com a qual até ambicionamos vir a trabalhar. Porque nada nos impede de eu querermos pensar numa mudança de carreira, termos um passo audaz e chegar ao pé da empresa na qual ambicionamos colaborar e dizer: eu tenho-vos acompanhado, eu conheço o vosso percurso, na minha opinião, aquilo que vocês poderiam fazer diferente é isto. Porque não fazê-lo? Se calhar vocês estão a pensar, disparate, isso seria muitíssimo mal recebido no mercado de trabalho hoje em dia. Não seria, se calhar seria muitíssimo mais bem recebido do que aquilo que poderia ser expectável. Não digo que seja bem recebido em todos os setores e em todas as empresas, não será também, não vamos aqui ter essa ilusão, mas se calhar é mais bem recebido e com mais facilidade do que aquilo que nós à partida podemos pensar, porque as empresas também estão elas próprias a mudar muito, algumas de forma espontânea, algumas de forma mais forçada, a mudar o seu paradigma de liderança. Até porque as pessoas também vão mudando, e quando a matéria-prima que as pessoas têm à sua frente, que as empresas têm à sua frente, são candidatos em que eles próprios atuam e pensam de uma forma diferente, aqui é um bocadinho a lei do mais forte, e são as empresas que acabam por ter que se adaptar, porque é a maioria dos seus candidatos que acaba por pensar de uma forma diferente. O exemplo que eu vos queria aqui trazer, e não sei se vocês têm acompanhado, é um caso interessantíssimo de liderança, e eu hoje fiquei ao mesmo tempo triste e contente porque o professor Miguel Pina e Cunha, da Nova, da School of Business and Economics, escreveu um artigo e eu pensei: bolas, estragou uma surpresa, mas ao mesmo tempo fiquei contente porque pensei: bem, não fui só eu a ter a ideia de que isto seria um caso interessante de acompanhar, e que tem a ver com a primeira-ministra neozelandesa, a famosa Jacinda Ardern, que tem vindo a ser estudado como um caso paradigmático e bastante diferenciador do que é um líder do século XXI. Não estou aqui a abordar as suas opções políticas ou ideológicas, não se trata nada de todo disso, trata-se da sua forma de liderança e de porque é que ela está a ser tão diferenciadora e a causar um impacto tão grande. E hoje em dia há revistas de gestão, a Harvard Business School dedicou-lhe um artigo aqui há tempos, a Forbes também, que dizem que ela é capaz de ser neste momento a líder mais eficaz do mundo inteiro. E quando falam nisto, obviamente acabam por pensar muito na forma como ela atuou e conduziu um governo ao longo de todo este processo de pandemia, e não nos podemos esquecer que a Nova Zelândia é o primeiro país do mundo a ser considerado livre da pandemia, livre de coronavírus, com 0 casos já registados em diversos dias consecutivos, que já lhes permitem dizer isto. Obviamente que as condições geográficas deles também terão ajudado um pouco, mas houve aqui um trabalho muito grande de um governo e, curiosamente, uma oposição política que conseguiram alinhar-se e irem todos no mesmo sentido, o que já por si próprio revela a capacidade de agregação que ela teve enquanto líder, que foi agarrar não só nas pessoas do seu partido político, como também na oposição, mobilizando-os todos num determinado sentido. E o sentido foi um objetivo e uma visão muito clara que ela teve, que era conseguirmos travar isto antes da situação nos fugir do controle, antes do Sistema Nacional de Saúde colapsar, porque eles também tinham a noção que não tinham uma capacidade infinita para ir além, antes da pandemia entrar por caminhos da nossa sociedade que eles sabiam que depois seriam muitíssimo difíceis de controlar, e portanto aqui a medida teve que ser drástica. Houve muitas, enfim, isto não há remédios nem visões certas nem erradas, acho que só a história nos poderá dizer depois quem é que atuou melhor ou pior, mas ela foi acusada de ter atuado muito cedo, de ter fechado as fronteiras muito cedo, de ter tomado medidas de isolamento social muito cedo, de ter sido demasiado drástica em certas resoluções que tomou. No entanto, ela escolheu, foi a visão que ela teve e manteve-a. Manteve-a de forma consistente, manteve-a de forma transparente.
começou a ser um momento que os neozelandeses procuravam escutar as transmissões em live stream dela no Facebook. Foi o canal que ela escolheu para comunicar com a população neozelandesa, mais do que os telejornais, mais do que as conferências de imprensa tradicionais, que também obviamente as fazia. Os momentos de comunicação dela com a população eram os live streams do Facebook, e só isto já é em si inovador. E ela optava por os fazer não do seu gabinete de trabalho, mas de casa. E muitas vezes vestida até com roupas pouco convencionais. As roupas de uma mulher de 39 anos que tem uma filha de 4 ou 5 e que tinha acabado de ter uma batalha campal, aquelas de nós que temos filhos sabemos às vezes o que isso é, para acabar de dar o jantar à miúda, ter um ar minimamente apresentável, pôr a criança na cama e poder estar a falar a um país 10 minutos depois. E em que ela começava muitas vezes as conversas dizendo: estou exausta, estou cansada, imagino como é que vocês não devam estar, porque da mesma forma que eu tenho estes desafios, mas se calhar tenho algumas ajudas, vocês não o têm. Não vou esconder que estamos a viver momentos difíceis. Ela era absolutamente transparente e honesta nas informações que passava. Não mentia, não assustava, não pintava cenários cor-de-rosa, era factual. E isto foi algo que a pouco e pouco na população neozelandesa foi marcando. Foi perceber que confiavam nela. E é com base nisto que se cria confiança. Não é a dizer às pessoas aquilo que elas querem ouvir, é dizer-lhes a verdade. Mesmo que muitas vezes a verdade não seja agradável, mas confiando que somos todos adultos, com maturidade suficiente, pelo menos a partir de um determinado nível de exigência da população, com capacidade de gerir a informação que lhes era transmitida. E em que ela era muitíssimo clara e dizia: eu não vos estou a pedir isto a vocês e vou fazer diferente, não. Eu estou na mesma. Eu estou aqui, fechada em casa, com a minha família, com a minha filha de 4 anos, a ter que gerir um pequeno caos doméstico e a ser a primeira-ministra deste país. E nós vamos sair bem disto. Nunca escondendo, de facto, as dificuldades pelas quais estavam a passar, nunca escondendo as pequenas vitórias, às vezes insignificantes, que iam alcançando, e a população começou a identificar-se muitíssimo com ela e a confiar nela. E porquê? E aqui pega um bocadinho com aquilo que eu disse anteriormente. Ela é extremamente empática. Ela, ao falar para as pessoas de igual para igual, reconhecendo que tinha os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas dores, as mesmas angústias, criou nos outros aquele sentimento que em psicologia é conhecido como a transferência de identidade, em que as pessoas pensavam: espera lá, ela é exatamente como nós, ela tem os mesmos problemas, ela também se calhar tem as mesmas dificuldades de ir ao supermercado conseguir leite para vir para casa enquanto corre entre uma reunião e outra. E isto foi muitíssimo, muitíssimo apreciado. Há quem considere que ela hoje em dia é uma versão feminina mais nova e de raça caucasiana do Barack Obama. Concordo ou não se concordo, gosto ou não se gosto dele, são estilos de liderança muitíssimo frontais, muito próximos das pessoas que lideram e muito coerentes, acima de tudo. Não vamos poder comparar, ideologias políticas à parte, com o que são as conferências de imprensa hoje em dia na Casa Branca, dadas por um Donald Trump, pela ausência de conferências de imprensa de um primeiro-ministro indiano que, com um país com um subcontinente de 1 bilhão e não sei quantos milhões de pessoas em lockdown, optou por não fazer conferências de imprensa, porque não é preciso comunicar nada, comunicou-se que estava em lockdown, deu-se origem a um êxodo como há muitos anos não se via, pessoas a migrarem de uma ponta para o outro do continente para irem para as suas aldeias, e mais nada foi dito à população, que já por si sabemos que não é propriamente uma população rica em termos maioritários e que atingiu níveis inacreditáveis de pobreza e de miséria. E, no entanto, ela adotou uma postura muito próxima e muito chegada às pessoas. E, de facto, foi esta empatia que a diferenciou, foi esta empatia que criou nela, ou melhor, que criou nas pessoas que a têm como primeira-ministra a capacidade de se identificarem com ela e de acharem: olha, se calhar ela podia ser a minha irmã, ou se calhar a minha tia faria isto, ou quem sabe a minha mãe um dia também não reagiria desta forma. E é isto, esta capacidade de nos pormos no lugar dos outros, que a empatia é, e que faz toda a diferença quando estamos a liderar, principalmente
em momentos muitíssimo críticos e em momentos adversos. Liderar quando as coisas correm bem já não é fácil, já tem os seus desafios e as suas armadilhas e as suas artimanhas ao longo do caminho. Liderar em momentos como aqueles que vivemos hoje são situações inimagináveis. E se nós o conseguimos imaginar ou viver com algum esforço ao nível das nossas pequenas, médias, grandes empresas, imagine-se isto a uma escala de um país e imagine-se isto a uma escala de um país que faz parte de um continente e, portanto, vamos exponencialmente por aqui fora. E é de facto um exemplo que não deixa de ser interessante e é muito atual, e o professor Miguel Pina e Cunha hoje referiu na newsletter da Nova, exatamente como o que é que faz dela uma pessoa diferente, o que é que faz dela um líder diferente. Depois realmente reparei que ela tem aqui algumas semelhanças com o ex-presidente Barack Obama, também tinha esta proximidade e também tinha esta capacidade de dizer com frontalidade aquilo que pensava, e é muitíssimo interessante se tiverem essa curiosidade de irem pesquisar. Há um discurso dele do ano de 2016 e um discurso do Bill Gates, uma TED Talk do Bill Gates de 2014, em que ambos dizem que a próxima grande ameaça, a próxima grande guerra mundial vai ser um micróbio invisível que nos vai destruir e que temos que nos começar a preparar para ele, caso contrário, os estragos que vão ser feitos a nível da economia mundial, a nível da sociedade, a nível da evolução, serão irreversíveis e terão efeitos negativos durante décadas. O Bill Gates falou disto em 2014, curiosamente sendo a pessoa que é com o impacto que é, ninguém deu grande importância, mas é uma TED Talk interessantíssima, se a quiserem googlar aparece-vos logo, e o que ele lá diz é assustador porque é o que nós estamos a viver hoje, e este pequeno discurso do Barack Obama, creio que é de 2016, ele diz também muito claramente, preparem-se porque a Terceira Guerra Mundial não vai ter mísseis nem ogivas nucleares, vai ser um vírus ou vai ser uma bactéria e vai nos destruir se nós não nos prepararmos e não estivermos fortalecidos e estrategicamente prontos e aptos a dar essa resposta. E no caso dos Estados Unidos não estavam, o sistema de saúde deles colapsou completamente, como tantos outros países, uns mais, outros menos. Acho que apesar de tudo o nosso aguentou-se, se calhar graças a estas medidas de confinamento social. Vamos ver agora os próximos passos e o que é que aí virá. Também tivemos um caso interessante e eu também o fui acompanhando das conferências de imprensa, quer da nossa Ministra da Saúde, quer da nossa Diretora-Geral de Saúde, que com os seus altos e baixos, as suas declarações controversas e, em alguns casos, contraditórias, foram dando a cara todos os dias e sendo capazes de manter ali uma frente informativa de grande coragem, inclusivamente há pouco tempo em que uma delas reconheceu, se eu soubesse o que sei hoje, não vos teria dito a todos o que disse sobre a utilização de máscaras. Concorde ou não se concorde, campanha política ou não campanha política, nem todos têm esta capacidade de reconhecer frontalmente um erro ou uma decisão que mais tarde percebemos que não foi bem tomada. E isso também é, na nossa opinião, é uma das características de liderança mais relevantes. Portanto, quando nós falamos e defendemos um modelo de liderança com aquilo que resolvemos batizar de human centricity, é isto tudo que eu vos estive a dizer, é esta capacidade de olhar para os problemas como sendo problemas que envolvem pessoas, traduzem-se em números, mas envolvem pessoas. São pessoas que estão lá no meio, são dessas pessoas que envolvem e se desenvolvem os números, e no fim é para elas que tudo isto vai convergir novamente, para o bem e para o mal, com a economia em melhor ou pior estado. Portanto, se nós enquanto líderes nos focarmos nestas pessoas e nas suas necessidades em primeiro lugar, se calhar conseguimos ganhar aqui um leverage, por muito pequeno que seja, e chegarmos mais próximo delas com maior eficácia e maior eficiência. E era esta, enfim, a mensagem que eu vos trazia hoje, e que era uma visão diferente daquilo que são as competências de liderança, mais viradas e vocacionadas para nós pessoas, para o ser humano, para as nossas necessidades e para a capacidade de nos pormos no lugar dos outros e percebermos o que é que temos que fazer e como é que devemos atuar.
não de uma forma lamechas nem tratando os outros como uns coitadinhos, antes pelo contrário, com imensa objetividade, com factos, mas sem esquecermos ao mesmo tempo esta parte de emoção controlada que faz tanta falta a todos nós. Muito obrigada, Mariana. Obrigada pela sua apresentação, pelos seus insights sobre esta liderança e gostaria de lhe lançar aqui uma outra questão relativamente àquilo que nos pode dar de algum feedback do que é que seria para o nosso perfil de atuais MBAs que estão aqui hoje presentes. Como é que estas competências, o que é que lançaria como desafio, que competências seriam diferenciadoras para que pudessem estar preparados para novos desafios que possam vir a abraçar dentro das suas próprias organizações ou em outras empresas de outros setores, eventualmente? Eu acho que se calhar o grande desafio que todos nós temos que ter, ou alguma vez ter a capacidade de ter, é pôr-nos a nós próprios totalmente em causa. É sermos capazes de nos desconstruir enquanto líderes e pensar duas coisas. Primeiro que é, se eu não estivesse aqui neste papel a fazer aquilo que faço nesta empresa, como é que a empresa estaria? Melhor, pior, diferente? E diferente em que sentido? E percebermos e tirarmos as nossas conclusões se fizermos um raciocínio intelectualmente honesto daquilo que achamos e em que é que estaria melhor e pior, porque daí podemos tirar muitas ilações sobre aquilo que estamos a fazer bem e que devemos continuar e que se calhar temos que corrigir. E depois sermos capazes de fazer o contrário, que é, vou partir do pressuposto que estou a fazer tudo errado, que vou deitar isto tudo abaixo e que vou recomeçar do zero. O que é que eu vou fazer igual e o que é que eu vou mudar? E dentro daquilo que vou mudar, perceber, porque isto depende muito de empresa para empresa, até que ponto é que eu tenho margem de manobra para fazer aqui experiências. No sentido de, eu isto não faria igual se tivesse oportunidade de repetir, até que ponto é que a minha liderança também, o meu diretor-geral, o meu CEO me dá margem de manobra para eu fazer aqui uma experiência em que eu à partida posso ter que ter a frontalidade de lhe dizer, olha, eu não sei se isto vai resultar ou não, acha que é possível fazermos isto mesmo que seja um falhanço gigante, acha que isto vai afetar a nossa credibilidade enquanto empresa, que vai afetar a sua credibilidade, por exemplo, enquanto CEO ou a minha enquanto responsável de recursos humanos, ou vamos ter a frontalidade de falar com toda a gente e dizer, vamos tentar esta abordagem, sem garantia que ela funcione, querendo muito que ela funcione, mas se falhar, cá estamos nós para recomeçar outra vez de novo e tentar fazer isto de uma forma diferente. Até acertarmos. Obviamente que não vamos ser ingênuos ao ponto de pensar que temos tentativas ilimitadas para acertar, porque dentro de um determinado nível de senioridade isso também não é possível, se calhar ao fim da terceira tentativa alguém nos vai dizer se calhar é melhor começares a pôr isto direito, por um lado, e por outro lado, e isso é o que nós pedimos sempre, pelo menos dentro da nossa empresa, é tentem à vontade, falhem à vontade, façam-nos só um grande favor, não façam duas vezes o mesmo erro, porque fizeram uma vez, não resultou, fica testado que assim não funciona. Agora, a experiência pelo menos tem que ter uma variável relativamente à primeira tentativa para nós percebermos o que é que precisamos de afinar ou aprimorar. E eu acho que este seria realmente o grande desafio, é até que ponto é que nós queremos, somos capazes, podemos, nos dão permissão nos sítios onde trabalhamos para nos desconstruirmos desta forma e nos voltarmos a reconstruir ou a reinventar. Muito bem, muito obrigada. Quanto à sua experiência e mais na ótica de Randstad também como consultora, na perspectiva também de recrutar, não é? O que é que vê, o que é que têm vindo a sentir e mais neste contexto atual de realmente procura e de que setores ou do que é que realmente vê como rapidamente o mercado a responder e alguns setores que possam estar numa linha da frente a dar mais
visibilidade a possíveis processos de candidatura que venham a surgir? Num primeiro momento houve uma paragem total, o chamado travão às 4 rodas. Nós notámos, de uma semana para a outra parou tudo mesmo. Posso-vos confessar que foi assustador. Nós de repente pensámos o que é que aconteceu. O mundo lá fora acabou e nós não nos apercebemos disso. Depois, a parte do recrutamento de executive search, de quadros médios e superiores, ficou parada durante mais algum tempo. Começámos a ter indústrias que também pararam totalmente, a indústria automóvel, o setor da construção civil, tiveram uma paragem total. No entanto, diametralmente oposto, no espectro diametralmente oposto, continuámos a ter o setor do retalho a trabalhar e a recrutar loucamente, a parte da logística também com um recrutamento intensíssimo, a parte dos contact centers no setor das vendas online também fortíssimo. Porquê? Porque foram todas as lojas que fecharam e que, umas porque já tinham essa capacidade das grandes superfícies, as outras porque rapidamente se reinventaram dentro de algumas plataformas online mais ou menos sofisticadas, que começaram a ter que ter esta capacidade de resposta. Posso-vos dizer uma situação, enfim, pouco comum, que a própria Uber e a própria, Glovo, contactaram empresas no sentido de recrutarem para as suas plataformas. Eles que são conhecidos por fazer o recrutamento direto, quase que mandando uma mensagem a quer ser nosso distribuidor. Eu nunca me esquecer da primeira vez, há muitos anos atrás, ou alguns anos atrás, em que encomendei um McDonald's da Uber Eats pressionada pelas minhas filhas, em que recebi uma mensagem a perguntar qual era o meu veículo e qual era o horário em qual eu estava disposta a fazer entregas. E eu depois tive que ir lá corrigir que eu não me estava a candidatar para distribuidor, eu queria mesmo era só comprar os hambúrgueres do McDonald's. Situação esclarecida, mas é de facto assim que eles fazem, que eles faziam e fizeram durante muito tempo a angariação de distribuidores. Neste momento eles não tiveram capacidade de resposta, nem a Uber teve, nem a Uber Eats teve, nem a Glovo teve, e portanto também aí houve uma grande procura. Depois, condutores, caminhões de mercadoria, distribuição, logística, repositores em supermercados, em lojas de retalho e os contact centers a estourarem em termos de capacidade de resposta, e de certeza que todos vós ou algum de vós já tentou no último mês contactar algum serviço de atendimento telefónico e deve ter tido várias horas de espera com aquelas gravações irritantes a dizer o seu tempo de espera é superior a X minutos, porque ainda com todos os reforços que tiveram não foi possível dar uma resposta atempada a todo um país que passou a estar dependente desta forma de comunicação. Esses setores continuam. Agora, nas últimas 2 semanas, o que é que nós notamos? O setor da banca a ter alguma retoma interessante, setor dos seguros também, a ter aqui alguma movimentação, algumas empresas já à procura de quadros médios e superiores de diversos setores, muito variados. Não vos consigo identificar assim um setor mais forte do que o outro, ainda para já muito, muito salpicado, nada de muito significativo, mas já se começa a notar alguma movimentação, o que é super positivo, não é? É sinal que a economia quer mesmo reagir aqui a um primeiro dia que é hoje do estado de calamidade. Já deixámos de estar em estado de emergência, apesar da palavra ser mais assustadora para mim, a calamidade do que a emergência, mas de facto estamos a aliviar. E portanto eu acho que daqui para a frente vamos ter sinais importantes e interessantes. Tudo vai depender muito também da forma como as linhas de apoio que estão a ser prometidas e faladas pelo governo vão ser operacionalizadas. As PMEs se foram brutalmente afetadas em tudo isto, também foram as primeiras linhas de crédito a ser operacionalizadas e eu sei das empresas e das sociedades que têm estado a trabalhar nesta facilitação destas linhas de crédito, têm sido quase 24 horas sobre 24 horas sem parar para descansar, para conseguirem dar resposta, porque alguns destes créditos são vitais para que as empresas continuem a assegurar os seus vencimentos.
havendo vontade e capacidade de resposta, eu acho que nós temos em nós forma da economia recuperar. Vai haver recessão, também acho que não vale a pena fingirmos que não vai haver e vão haver setores gravemente afetados e o desemprego vai aumentar de forma significativa, já aumentou. Bem, sei que agora temos os números dos layoffs aqui pelo meio e a estatística não é de todo clara, aliás a própria Segurança Social não é capaz neste momento de nos dar um número exato do que é que são trabalhadores em layoff, do layoff simplificado, do layoff tradicional, é complicadíssimo, ainda há pouco, antes de me ligar aqui para falar convosco, estávamos a tentar ter uma informação da nossa gestora da Segurança Social, foi um telefonema, enfim, diferente, porque eles próprios não estão a ter essa capacidade de resposta, portanto, até haver, eu acho que ainda vai passar aqui algum tempo, algumas semanas, e não sei, depois vai ser mesmo o tempo de contarmos os mortos, tratarmos os feridos e começarmos a trabalhar rapidamente. Obrigada, Mariana. Ao ter referido a questão dos setores, não sei se não chegou a mencionar, o setor farmacêutico é um setor que também tem, porque houve também aqui uma pergunta nesse sentido, ou seja, de alguma pesquisa Sim. não é? Que também vai sendo uma rede essencial e muito. O aumento de, não sei se nos quer partilhar aqui alguma da sua experiência também nesse sentido. Sim, temos sentido da parte do setor farmacêutico muitíssima atividade. O setor farmacêutico, de facto, não teve qualquer quebra durante este período. Também vos posso dizer que a procura de profissionais de todos os setores de saúde foi absolutamente gigantesca, inclusivamente com o retorno de situações de reforma, pré-reforma, aposentação, licenças sabáticas, é tudo de todos os profissionais deste ramo. O setor farmacêutico a dar uma resposta absolutamente indescritível por tudo, não é? Desde a fábrica e produção das máscaras, dos ventiladores, de todos os medicamentos que foram necessários ter disponíveis nesta fase que atravessamos, a busca que muitos laboratórios continuam a ter da procura da vacina, dos testes de diagnóstico, de aceleradores desses testes de diagnóstico, colaboração com os institutos públicos, Instituto de Medicina Molecular, do Instituto do Professor Ricardo Jorge, que tiveram também aqui um papel muito importante ao longo de todo este processo, inclusivamente o facto do Governo ter agilizado a contratação para estes institutos públicos, tendo-os libertado das regras da contratação pública, que são tremendas, de um processo de uma burocracia absurda, que nem daqui a 6 meses teriam as pessoas lá e bem, foi tudo agilizado e foi facilitado, e portanto houve muita procura e continua a haver muita procura e muita movimentação. E sim, Catarina, o LinkedIn é um barómetro muitíssimo interessante hoje em dia, dos setores que estão a ter mais procura, e portanto é sempre algo a seguir com muito interesse, porque é muito fiável, é o que é, não é? As empresas que procuram põem lá aquilo que necessitam mesmo. Muito obrigada. No que concerne a uma questão de eventualmente uma pessoa que esteja numa pretensão de uma mudança de uma carreira técnica para uma carreira mais de gestão, neste cenário de crise, que conselhos é que deixaria? Assim um tópico muito breve. Ou seja, uma área mais técnica para uma área mais de gestão, havia assim algo que pudesse destacar? Sim, eu diria que se for dentro da mesma empresa que a pessoa está a pensar fazer essa mudança, e eu neste momento estou a acompanhar uma pessoa que tem precisamente essa pretensão num programa de mentorship do qual eu faço parte, e que é uma mudança justamente de um papel mais técnico para um papel de direção, mas é dentro da mesma empresa. É quase que a minha sugestão seria quase que a elaboração de um plano, quase que de um business case. Qual é a vantagem que eu posso trazer? Qual é a mais-valia que eu vou trazer para esta empresa se eu deixar de ter estas funções tão técnicas ou com uma componente técnica tão forte e poder passar a ter competências também decisórias, de gestão, de direção, enfim, chamemos-lhe o nome que quisermos, porque é que isto vai contribuir para que esta empresa esteja melhor daqui a X tempo e em que é que ela vai estar melhor. É uma mistura de uma visão com um business case bem estruturado, não tem que ter todos os KPIs e todos os valores de EBITDA, gross profit e gross margin lá definidos, mas tem que ter pelo menos a big picture e as big lines. Muito bem.
Tenho aqui mais duas ou três questões mesmo para finalizar, eu penso que serão breves, mas acho que seria importante. E seguramente que opinião demonstram os vossos clientes quando aparece um perfil de um candidato que está neste momento em formação e que está a fazer um MBA, ou seja, é valorizado, é algo que privilegiam, que têm realmente como algo importante no desenvolvimento da sua trajetória? Claramente. Claramente, o MBA, seja um MBA, seja uma pós-graduação, sejam todos estes cursos que trazem added value para aquilo que é a formação académica base, são claramente valorizados. Um MBA é claramente mais valorizado ainda. Um MBA, e agora, Catarina, juro que não é para estar a dar graxa, mas um MBA com uma instituição como o Maese e também como alguns, não vou dizer o nome, mas de alguns rivais vossos, mas que são empresas e universidades de referência também, com certeza que são muitíssimo valorizados. São mesmo muito valorizados e são considerados fatores diferenciadores, até porque as pessoas têm a percepção da dificuldade que é fazer estes programas, quer estando a trabalhar, porque então a dificuldade é triplicar, e mesmo não estando, não estamos a falar propriamente de situações como um curso de do it yourself em casa, não é? De como pintar a parede. Portanto, é valorizadíssimo, sim. Muito bem. Dado o contexto também tão tecnológico que vivemos e todas estas mudanças, e é algo que também referiu e mencionou, que oportunidades encontra neste momento que estão realmente disponíveis neste setor da IT? 100% de empregabilidade este setor. Mais candidatos houvera no mercado para dar resposta, mais empregos seriam criados e mais postos de trabalho seriam criados. Este setor é ainda um setor de 100% de empregabilidade. E creio que não é por causa desta crise que vai deixar de ser, antes pelo contrário, porque há muitos negócios que vão ter que se reinventar totalmente e a reinvenção vai passar pela parte tecnológica. Porque de outra forma não vão ter capacidade de resposta rápida, e aqui a rapidez é essencial, porque há ordenados a pagar, há contas a pagar, há impostos a pagar mensalmente, trimestralmente. A autoridade tributária teve aqui um período de tréguas, mas que irão terminar em breve, e portanto a velocidade de resposta é essencial, e a parte tecnológica vai ser essencial. Há muitos pequenos negócios, e nós tivemos outro dia uma sessão interessante que nos foi apresentada da quantidade de pequenos negócios, não direi, não estou a falar em empresas, estou a falar em empresas mais familiares, pequenas empresas familiares, já nem estou a falar de pequenos negócios domésticos, mas pequenas empresas familiares que até agora não tinham enverdado pela parte online de todo, porque eram muito, muito tradicionais, e que hoje em dia não têm os sites ainda prontos por uma questão, se calhar, do dia só ter 24 horas, mas que irão tê-los durante ainda esta semana. Caso contrário, não terão capacidade de voltar a funcionar tão rapidamente quanto necessitam. E da sua sustentabilidade também, não é? Da questão É uma questão de sobrevivência, Catarina, sim. Claro. Sim, claramente. Para terminar, Mariana, e porque realmente a sessão poderíamos continuar e realmente vamos tendo questões e infelizmente não vamos conseguir responder a todas, mas teria aqui só em termos de, e para fechar e para o tópico, digamos, de conclusão, de alguém que se encontra, de algum dos nossos, e falo sempre muito, porque estamos aqui com um perfil de pessoas do nosso MBA, que se encontra em trânsito num momento como estes, quais é que seriam as principais recomendações? Eventualmente 3 recomendações que pudesse deixar e que pudesse partilhar connosco. É uma pergunta muito interessante. É uma pergunta muito interessante. E eu aqui vou responder quase que sendo inimiga de mim própria, leia-se da Randstad, porque há uma parte que eu acho que somos nós que temos muito que fazer aquilo que é a imagem profissional que nós queremos que tenham de nós. E falávamos há pouco do LinkedIn. O LinkedIn continua a ser uma plataforma de excelência na situação da busca de emprego. Portanto, a primeira sugestão que eu daria era trabalhar o vosso perfil do LinkedIn de forma
muito cuidadosa. Eu ia dizer exaustiva e depois emendei para cuidadosa, porquê? Porque tenho medo que o exaustivo transmita uma ideia errada, que é cansarmos e saturarmos a net com coisas nossas, e não é de toda essa a ideia que eu tenho. Se são utilizadores do LinkedIn, e o LinkedIn tem vindo, é uma plataforma muito dinâmica que se tem vindo a atualizar muitíssimo, e todos os meses tem uma funcionalidade diferente. Vocês podem, de certeza que já verificaram, que tudo o que é a vossa atividade fica registada no vosso perfil, seja o artigo no qual clicam para entrar e para ver, sejam o like ou a good idea que assinalam em qualquer partilha que encontram, fica lá tudo registado. Isto vale para o bem e para o mal, mas podem ter a certeza que é algo que os recrutadores dão importância no momento em que vão investigar mais o perfil de alguém no LinkedIn. E há uma parte que muitas vezes é descurada, que são os artigos. Todos nós sabemos algo em especialidade daquilo que é a nossa atividade. Portanto, todos nós somos especialistas em alguma coisa, e se de facto há um aspecto que é particularmente focado pelos recrutadores, é a atividade que alguém tem no LinkedIn, não só pela sua rede de contactos, não só pelo seu networking, não só pelo registro de atividade que faz, daquilo que vai ver e daquilo que não vai ver, daquilo que partilha ou que não partilha, mas também daquilo que escreve. Portanto, se me permitissem um conselho, era: partilhem sob a forma de artigos que não precisam de ser teses de doutoramento, antes pelo contrário, têm que ser coisas breves, sucintas, straight to the point, aquilo que são as vossas ideias sobre os temas que são da vossa especialidade, e todos vós serão seguramente especialistas em alguma coisa. E uma última dica sobre o LinkedIn, ou duas. Uma é: cuidado quando fazemos share de alguma coisa que nos parece interessante, porque podemos estar sem querer a fazer share ou de um artigo da concorrência, ou de um artigo que é da concorrência da empresa perante a qual nós queremos ficar bem vistos. Aqui é um bocadinho a mulher de César, mais ou tanto quanto ser tem que parecer, e portanto quase que mais vale fazermos nosso conteúdo sem o plagiar, adaptá-lo, do que fazer um share a seco. E a outra coisa era justamente esta, um share a seco, e isto foi uma analogia que a minha colega, diretora de marketing da Randstad, outro dia em conversa disse, e eu acho que é de facto a forma mais interessante que temos de descrever isto. Quando nós vemos um post, um artigo, uma coisa interessante, e dizemos: ai, isto diz-me imenso, eu identifico-me imenso com isto, vou fazer share. E fazemos share e não dizemos mais nada. Diz ela: olha, isso é o mesmo que tu passares por mim no corredor, Mariana, levas uma revista na mão, passas por mim e atiras-me com a revista para o colo e continuas o teu caminho para ir fazer o que fizeste. E eu fico com a revista no colo e penso: olha, a Mariana deu-me uma revista, gira, tem bom aspecto, fotografias engraçadas, hei de olhar para ela um dia destes. E ela diz: mal comparando fazer um share de um artigo sem dizer, ou de uma opinião, ou de um post, sem pormos lá algo de nosso, é um bocadinho isto. Portanto, nem que seja uma frase, nem que seja um hashtag, nem que seja um pensamento, nem que seja a primeira emoção que nos veio quando lemos aquilo, acrescentar sempre algo de nosso, porque é isso que vai fazer a diferença. O produto já lá está, nós não estamos a reinventar a roda. Agora, a forma como aquilo soou em nós, a forma como aquilo ativou a nossa empatia, e voltamos ao tema, isso é que vai fazer a diferença. Muito bem, Mariana, muito bom, muito obrigada. Acho que foi realmente aqui também um momento de partilha interessante para todos nós, a forma como destacou aqui a liderança, como termina com estes conselhos que acho que são muito úteis para todos os nossos alunos, de como é que também podem potenciar e ter o seu perfil também bem desenhado. Acho que sim, que é extremamente importante. Agradeço mais uma vez a oportunidade de nos ter aqui hoje consigo. Agradeço também a vossa presença, a vossa disponibilidade também para esta sessão. Obrigada. Em breve também anunciaremos a próxima sessão de Career Management. E por último, só reforçar aquilo que também já conhecem, ou seja, o site Ready to Learn, estejam atentos também àquilo que vamos lançando, sessões, os short programs, enfim, toda a atividade que teremos também já na próxima semana e que está a decorrer. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.
Eu é que agradeço, Catarina. Obrigada pela Obrigada. oportunidade e foi um gosto estar convosco, ainda que desta forma virtual. Espero que em breve nos tenhamos a Exatamente. oportunidade de nos encontrarmos no mundo real novamente. E que na AES também possamos receber a sua visita. Espero que sim, com todo o gosto, assim o farei. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde a Adeus, boa todos. tarde, obrigada. Obrigada. Gosto, obrigada.